Bem-vindos ao Duelo de Ideias, hoje num cenário diferente, mas no mesmo local. Estamos, como sempre, no Hotel Vila Nova. Cenário diferente, mais confortável, mais aberto, mais alegre, quiçá mais colorido. E hoje convidamos uma pessoa especialista em assuntos religiosos. Ele é professor de História, chama-se José Carvalho, é o nosso convidado. Professor José Carvalho, uma questão muito breve. Porquê a sua paixão pela religião? Fácil. Tem a ver com uma questão de educação, ao mesmo tempo de formação e também de convicção. E, portanto, educação porquê? Vivi, portanto, e felizmente ainda tenho toda a minha família, e, portanto, sempre num ambiente extremamente religioso. Depois, como formação também, porque estive durante uns anos no pré-seminário, na Diocese do Porto. E depois também como formação ainda, depois também académica, porque quando fomos para a faculdade e ingressamos no curso de História, a nossa vocação, que nós encontramos ali, pelo menos logo naqueles primeiros instantes em que começamos a frequentar o curso, foi sempre relacionado com um especial interesse pelas áreas de natureza religiosa. Em algumas circunstâncias procuramos conciliar as questões de natureza religiosa com as questões de natureza política, e é isso que nós temos sempre procurado fazer. Muito bem, Carlos Melo Bento. Muito obrigado, Sr. Doutor, por ter aceito o nosso convite para este duelo de ideias. E nós estamos aqui, por tradição, bisbilhotar um pouco a vida do nosso entrevistado. Quem é José Carvalho? Onde nasceu? Como é que cresceu? De onde se educou? Muito. Portanto, aliás, antes de continuar, se me permitem, aproveito para agradecer naturalmente o amável convite que me foi endereçado pela São Miguel TV, em particular pelo Dr. Marco Borges e pelo meu queridíssimo amigo, e permita-me que o trate assim, o Sr. Dr. Carlos Melo Bento, respondendo à questão, quem é que é o José Carvalho? Bom, o José Carvalho é de facto um professor e investigador de História português, nasceu no Marco de Canaveses, já no longínquo ano de 1979. Longínquo. Mas diga uma coisa, os seus pais são mesmo de Marco de Canaveses ou é uma família antiga de Marco de Canaveses? Sim, aliás, tanto a família materna como a família paterna todas as raízes são do Marco de Canaveses, do Concelho de Marco de Canaveses, sim. E faz a escola primária ou ensino básico, como se diz agora, em Marco? Sim, em Marco de Canaveses, sim, na freguesia de Constance, para ser mais preciso. E o seu professor deixou-lhe alguma marca especial? É assim, digamos que, e aqui a marca especial eu calculo que o Sr. Doutor se refere às questões relacionadas com a História. É assim, em relação e não só isso, ao interesse... E nem só isso, a própria formação, a escola básica tem muita importância, porque quando se apanha um bom professor, a vida isso toda depois beneficia. Marcou esse professor? É assim, a professora da escola primária, de facto, ela marcou-me. Eu até me permito aqui fazer referência, não sei se ela irá ver o programa ou não, mas também não interessa, que era a professora Carmina. E, portanto, evidentemente que ela marcou, quer dizer... Ela também era de Marco de Canaveses? Também de Marco de Canaveses, sim. Também de Marco de Canaveses. E marca-o porquê? Porque ela escreve bem, porque ela tem uma bonita letra, porque ela é boa para os alunos do... Assim, as melhores memórias que eu guardo, de facto, da professora Carmina são... Quer dizer, era uma senhora que era... Para começar, ela estava praticamente no início da sua carreira. E, portanto, era vista quase ali como... Às vezes, em determinadas circunstâncias, eu recordo-me disso, era quase vista como uma espécie de irmã mais velha. E, portanto, que acompanhava todos os alunos, portanto, era extremamente atenciosa, muito amável para com os miúdos todos, e portanto acho que isso também acabou por me marcar um bocadinho. Depois, em relação ao particular interesse pela História, aí tem a ver um bocadinho mais com o contacto com os meus avós, que felizmente, pelo menos com o meu avô materno, tive durante mais tempo de convivência e mesmo com o paterno, pronto, aí ele faleceu relativamente cedo e pronto, aí o contacto foi menor, mas de qualquer das formas eu recordo-me perfeitamente do interesse à volta das refeições, quando eram festividades da Páscoa, do Natal, e portanto e muitas vezes encontrava-se a família toda e recordo-me que era com sempre muito interesse e um particular cuidado que eu ouvia as histórias que eles contavam, tanto o avô materno como paterno, e isso acabou também por me interessar em relação às coisas da história. Passa para o ensino secundário ainda em Marco de Canaveses? Aí não.
Eu faço a escola primária em Marco de Canaveses, faço o primeiro, aliás, o chamado segundo ciclo também no Marco de Canaveses, mas depois, quando vou para o 7º, 8º e 9º ano, aí já frequento portanto, em Irmesinde. Próximo do Porto, porque então depois os meus pais mudaram para o Porto, e aí foi a família toda para o Porto, mas continuando a manter relações, e evidentemente, e as nossas raízes estão no Marco de Canaveses, ainda continuamos a ter lá uma casa. E faz o secundário tudo no Porto, em Irmesinde? Sim, não, faço o terceiro ciclo, se nós podemos chamar assim, todas as denominações agora estão um pouco distintas disso mesmo. E portanto aquilo que é o chamado 7º, 8º e 9º faço em Irmesinde. Depois o secundário, já estou na escola secundária, aí é mesmo no Porto também, e na mesma altura a frequentar o pré-seminário na Diocese do Porto também. Porquê? Porque é essa a sua ida para o seminário? Tinha alguma vocação sacerdotal ou... Assim, isso foi aquilo que eu procurei ir descobrir, se realmente teria mesmo vocação sacerdotal. Portanto, mas por iniciativa própria ou porque os seus pais ou a sua mãe influenciavam nesse sentido? É assim, numa primeira instância, eu admito que tenha sido por influência dos meus pais. Isto porquê? Porque fui eu na altura e o meu irmão, o segundo, o Tiago... Quantos são? Somos 4 rapazes. Só rapazes? Sim, só rapazes. Portanto, também tentou obter um sacerdote da... Pois, até agora pelo menos ainda não foi possível. Sem grandeza. É isso mesmo. Portanto, agora na altura, nós teríamos o quê? Os 13, 14 anos à volta disso. E na altura surgiu a oportunidade de fazer uma experiência no tal pré-seminário lá da Diocese do Porto. O que é isso, pré-seminário? O pré-seminário é uma espécie, se nós quisermos, de preparação e para que as pessoas, neste caso, para que os jovens possam ir descobrindo se realmente terão vocação. Isso mesmo. E quanto tempo é que passa no pré-seminário? Eu estive lá 3 anos. Estive 3 anos. E, portanto, aliás, nesse aqui, eu devo dizer em bom da verdade que o meu irmão esteve só 6 ou 7 meses e, portanto, depois abandonou. E depois o doutor regressa à mesma escola ou... Era em simultâneo. Era em simultâneo. Frequentava as duas coisas isso ao mesmo, mesmo tempo. Isso mesmo. Portanto, o seminário deu-lhe uma boa formação em literatura, por exemplo, ou em português, digamos que eles são muito famosos no ensino do português. Assim, para falar a verdade, a melhor formação que eu recebi, e devo isso de facto aos padres com quem contactei, foi, se nós quisermos, um bocadinho mais das questões de natureza humana. E faz as questões mais de natureza humana. Portanto, porque é assim, porque nós, a parte da escola, a parte académica, frequentávamos fora. E, portanto, que era o liceu ou a escola secundária? Exato, a escola secundária, isso mesmo. De Irmesinde? Do Porto mesmo? Do Porto, sim. Porque eu até o nono ano. Mas há várias, não é? Depois eu estive na escola Carlos Calbrandão, no Porto mesmo. E na escola Calbrandão, qual é o professor que o influencia mais? Tem algum que possa dizer, este homem serviu-me de exemplo e de modelo? Ou de bússola? Aí posso falar do professor de filosofia, do professor Carlos Barroso. De facto, marcou-me. Foi professor de filosofia e depois nos anos seguintes de psicologia também. E aí marcou-me pela postura da forma como dava as aulas, a forma como tratava com os alunos. E acho que aí fui buscar um bocadinho, se calhar, um modelo como professor, fui buscar um bocadinho, se calhar, aí o exemplo do professor Carlos Barroso. Muito bem. E depois vai para a faculdade no Porto? No Porto. Aí está há quantos anos? Portanto, eu estive na faculdade, eu fui para o curso de Ciências Históricas e, portanto, depois enverdei pelo ramo educacional. Foram 4 anos de trabalho, portanto, académico e depois 1 ano de estágio pedagógico. Portanto, é o chamado 4+1. Muito portanto, bem. Se foram 5 anos... E aí tem também algum professor que o ilumine, digamos assim? É assim... Eu aqui não queria correr o risco de ser injusto, isso mesmo, eu não queria ser injusto, até porque ainda felizmente ainda mantenho contacto com muitos dos professores que me acompanharam no período da universidade. Agora, por isso é que eu prefiro não destacar. Agora, é evidente que alguns professores marcaram. Mais que outros. Isso, e depois, marcaram. resolve logo vir para os Açores? Porque é que é essa decisão? Aí eu posso dizer que fui quase que, usando um termo um pouco ou quanto popular, fui um bocadinho empurrado para a questão para os Açores. Isto porquê? É evidente que isto é de conhecimento público, portanto a situação, do seu ponto de vista profissional para os professores, não é particularmente fácil. Para quem está na área da história e das letras, é ainda mais complicado se torna. E portanto, nós ficamos no Porto, acabamos o curso
em 2004, 2005 começamos portanto, a ir a dar aulas de História. Depois, em 2007, aí na altura conhecemos aquela que é, eu conheci neste caso aquela que é agora a minha esposa, e sabendo da dificuldade que ela tinha, porque ela também é professora do ensino básico, portanto ela é daquela chamada antiga primeira, portanto, como é que se chama? Escola primária. É a escola primária. E portanto, nós sabíamos da dificuldade de conseguir arranjar horário, tanto para mim na área da História, como para ela na área do primeiro ciclo, e portanto, quer dizer, um podia ficar no Porto, outro podia ficar em Coimbra, outro podia ficar em Braga, outro ia para o Algarve, e pronto. E então, o que é que se optou? Como a Elizabeth já tinha estado aqui nos Açores durante 2 anos, nós assim, se calhar será mais simples. E na Ilha de São Miguel? Exato, e na Ilha de São Miguel, sim. E portanto, se calhar será mais simples, concorremos para lá e vemos como é que as coisas correrão. E são colocados em Vila Franca? Não. Eu, o primeiro ano que vim para aqui para os Açores, em 2007, fiquei colocado na Escola Secundária da Ribeira Grande. E que tal a Ribeira Grande? Eu gostei da Ribeira Grande. Aliás, eu gosto dos Açores Sim, mas geral, há uma grande diferença entre a maneira de ser do Ribeira Grandense e do Vila Franquense, não é? Pelo menos nós aqui notamos, se calhar um homem que vem de fora não nota tanto. Eu não me apercebi de grandes diferenças, aliás, eu até encontrei grandes semelhanças. Grandes semelhanças na forma muito afetuosa como recebem as pessoas, simpáticos, amáveis. Aliás, acho que isso que é típico, quer dizer, pelo menos aquilo que eu vou falando com pessoas daqui dos Açores, acho que isso que é normal, não só no norte do país. Portanto, está há algum tempo na Ribeira Grande e depois passa para a Vila Franca. Exato, depois por opção ou... Fácil, circunstância do concurso de professores. Se no primeiro ano tínhamos ficado colocados portanto, na secundária da Ribeira Grande, acabamos por ficar ali a viver durante um ano. Portanto, em 2008... Exato, 2008, 2009, o ano letivo, nesse ano letivo, nós ficamos colocados na escola secundária da Vila Franca e, pronto, e depois nessa altura fomos viver também para a Vila Franca. Acabamos por ficar depois por ali, entretanto nasceu também o nosso que filho. nasce em Vila Franca, não é? Ele nasce aqui em Ponta Delgada. Nasce em Ponta Delgada, no Hospital de Ponta Delgada, isso mesmo. Toda a gente nasce no Hospital de Ponta Delgada. Já não é? Muito bem. E, portanto, já tem um filho açoriano e agora as coisas já se complicam mais nesse campo, não é? Se calhar. O regresso a Marco de Canaveses já fica um bocado mais distante. Doutor, então, mas o doutor, além de professor, é escritor. Eu sou aprendiz, eu costumo dizer que sou aprendiz de... Sim, todos nós somos nesse aspecto, mas escreveu já muitas obras, não é? Sim, já tem algumas obras publicadas, sim. Pode falar-nos na sua obra? Tem alguns exemplares, enfim, iria talvez mostrando para depois debatermos um bocadinho algumas das suas ideias. Já agora, se me é permitido, posso ir então apresentando algumas daquelas que eu trouxe aqui. Portanto, esta é resultado da nossa dissertação de mestrado que defendemos na Faculdade de Letras do Porto, portanto, católicos nas vésperas da Primeira República, e aqui, pronto, aquilo que procuramos fazer foi uma abordagem sobre aquilo que foi, se nós quisermos, a visão de um órgão, portanto, neste caso, de uma revista católica, uma revista de orientação jesuíta, e aquilo que foi, quer dizer, a visão, neste caso, dos redatores da revista jesuíta em relação à fase final da monarquia portuguesa. E, portanto, este é o seu primeiro livro, portanto? Não é o primeiro. Eu tirei aqui sem qualquer critério cronológico. Isso mesmo. Pronto. E então? Depois, agora, a propósito do primeiro... Pronto, o primeiro trabalho foi este. Portanto, foi uma primeira abordagem que nós procuramos fazer em relação à ditadura franquista, isso mesmo. Mas com relacionamento à religião ou só política? Neste caso aqui só questões de natureza política. E portanto isto porquê? Porque foi uma espécie de, quase, se nós quisermos, de trabalho primário em relação depois àquilo que foi o trabalho de um pouco mais de alguma envergadura. Sim. Que foi este aqui, a propósito dos anos finais, da República, da monarquia. E já agora diga uma coisa, a ditadura de João Franco impressionou ser uma ditadura, enfim, aquilo não é bem uma ditadura, é uma dita mole, não é? Isso. A investigação que faz de João Franco é o quê? Sabe que ele é um dos pais da autonomia de 1895, é ele que assina o decreto de 2 de março juntamente com o Índice Ribeiro, não? E a praça principal em frente à Câmara de Ponta Delgada teve o nome dele até 1910.
gratidão dos micalenses, nessa altura só, relativamente à autonomia. O que é que pensa dele? O que é que pensa de João Franco? É assim, em relação a João Ele Franco... é um homem da beira, não é? Isso mesmo, um homem bem lá das beiras. Aliás, era famoso que eles chamavam-lhe o João Franco. João porque por causa do X da e do pronúncia X. É isso mesmo, da pronúncia. É isso local. mesmo. E portanto, em relação ao João Franco, o título saiu como ditadura franquista e até, portanto, há relativamente pouco tempo, de facto, convencionou-se de apelidar o período em que o João Franco passou pelo poder de ditadura franquista. É evidente que isso agora está a ficar um pouco um quanto ultrapassado. Isto porquê? Porque acusam-no de ter sido ditador e de ter governado durante algum tempo em ditadura, mas isto porquê? Porque as cortes estavam fechadas. Agora, isso, à época, se nós analisarmos com cuidado aquele período... Tecnicamente era considerado pelos liberais uma ditadura, mas não estavam ainda os Hitlers e os Mussolini e o Salazar e o Franco. E a seguir a esse livro, qual é o que publica? Depois... Tem algum exemplar deles? Sim, temos. Tem uma obra muito grande. Temos aqui dois que saíram depois em simultâneo. E estes foram resultado de trabalhos académicos que preparamos, um no terceiro ano da faculdade, e este aqui... portanto, sobre a questão da concordata e o acordo missionário de Salazar, e aqui sim, aqui já estabelecemos uma relação entre as questões de natureza política e as questões de natureza religiosa. Isso mesmo. Diga uma coisa, consegue perceber no João Franco algum relacionamento especial com a Igreja, ou não há nenhum confronto entre a ditadura de João Franco e a Igreja? É assim, neste trabalho que aqui fizemos, portanto, nem abordou elementar, não chegamos mas a percebeu-se que havia aí qualquer coisa anti-jesuítica, pelo menos, não é? É assim, evidentemente que os anos finais da monarquia têm uma forte campanha anti-jesuíta e até mais do que isso, anti-clerical. Nós temos... Importa-se de dizer aos nossos telespectadores a diferença entre o ser-se anti-jesuíta e o ser-se anticlerical. É assim, em relação ao anti-jesuitismo, se calhar será mais fácil de entender. É evidente que é um especial ódio, podemos chamar-lhe mesmo um especial ódio, em relação à família naciana e à companhia de Jesus, neste caso aos jesuítas, em que nós sabemos, quer dizer, que os jesuítas eram acusados de todos os males quase da pátria. Mas por quem? Acusados por quem? Movimentos republicanos. Por aquilo que eu consigo perceber dos jesuítas na Primeira República, que é um trabalho seu magnífico em termos de investigação, havia talvez uma luta da maçonaria contra outra maçonaria, que seriam os jesuítas, num poder espiritual, mas também influente e poderoso, não é? Sim. Há isso ou não? É assim, é evidente, eu aí se calhar seria um pouco mais cuidadoso e não atribuiria à Companhia de Jesus ou aos jesuítas uma espécie de maçonaria. Claro, é evidente. Seria... Percebe-se na sua escrita um grande respeito pelos jesuítas e a verdade é que os jesuítas em todo o mundo, nas universidades católicas, e isso vê-se muito bem neste seu livro, que é muito interessante por causa disso, os jesuítas na Primeira República. Este livro é muito interessante, na minha perspectiva, porque narra de uma maneira nova e muito mais contundente o ódio da República ou dos primeiros republicanos pela Igreja. Ódio, não estou a falar antagonismo, é mesmo ódio, não é? E a transcrição que faz da lei da separação e todo o relato pormenorizado da luta entre a Igreja e o Estado entre aspas, porque eles eram o Estado formalmente apenas, não é? Sim, mas... É evidente que eu aí procurei fazer uma distinção entre aquilo que seria o Estado republicano e aquilo que foi a ação de alguns dos republicanos, porque nós aqui também temos que ter algum cuidado em relação às generalizações, até para evitar muitas confusões, porque para sermos precisos e para sermos rigorosos, essa distinção tem que ser feita, quer dizer, o Estado republicano é evidente que estava aí aqui, é evidente que o Dr. Carlos Melo Bento quer que eu fale do Dr. Afonso Costa, e inegavelmente o Dr. Afonso Costa foi, se nós quisermos, uma espécie de ex-libris quase da República. E, portanto, nos anos iniciais, de facto, isso notou-se, quer dizer, aquilo que era um Mas acha que o Afonso Costa é apenas anti-jesuíta ou é anticlerical e anti-jesuíta ou anti-igreja? O que é que ele é?
É assim, eu sinceramente, daquilo que me foi dado a conhecer, é evidente que eu depois não fiz aí referências para aquilo que foi a vida depois de 1917, porque o Afonso Costa tem de facto quer dizer, é um Afonso Costa até 1917 e é um Afonso Costa depois de 1917. E portanto, ele até, nos anos iniciais, eu julgo, e isto posso estar enganado, como é evidente, mas é uma perspectiva só, é uma perspectiva minha. Eu julgo que o Afonso Costa, nos primeiros instantes em que a República toma conta do poder, ele preocupou-se, ou em que a República nos é colocada em Portugal, ele tinha ou via com muito receio aquilo que era a força das massas e a força da população, e atendendo a que 99,8% da população portuguesa era católica. O que é que ele entendeu? Se nós de facto queremos republicanizar este povo, se nós queremos republicanizar este país, nós precisamos de fazer uma coisa muito simples, que é eliminar aquilo que é a influência da Igreja Católica sobre a sociedade. Só a partir desse momento em que nós eliminamos a influência da Igreja Católica sobre a sociedade, é que nós depois podemos republicanizar este país e este povo. Agora, as coisas não correram de facto como ele pretendia, e depois esquece de um pouco. Há um pouco aí, é anti-jesuíta, anticlerical ou anti-igreja? Sim ou não? Já agora deixe-me fazer a pergunta como advogado. A sua perspectiva. Eu prefiro não responder de forma categórica aos sims e aos nãos, porque isto na história é um problema do diabo quando nós dizemos sim ou não. Quer dizer, há sempre muitas nuances a avaliar, há sempre muitas questões aqui intrincadas. Mas ele é o grande adversário da Igreja, não é? Isso sim, inegavelmente. Parece que não há dúvida nenhuma. Inegavelmente sim. Numa primeira fase, sim. Agora, depois eu julgo que ele que já estava de tal forma imbuído de uma certa áurea de anticlerical, que ele depois próprio já teve muita dificuldade em se afastar dessa catalogação que lhe estava associada, porque ele percebeu que aquilo que foi um erro. Eu tenho consciência que assim, eu vejo Afonso Costa como um homem supermente inteligente e super determinado também. Era professor de Direito. Isso mesmo. Professor de Direito. Foi o fundador da faculdade onde eu estudei. Não? Muito bem, exato. Felizmente que já sem influência dele, não? Para mim, na minha perspectiva, não? Porque se dizia, a determinada altura, não sei se o doutor chegou a ler isto, que o país não podia viver sem o Afonso Costa, nem com o Afonso Costa. É isso. E é que está. Portanto, ele era uma peça de tal maneira que deixou o país desamparado completamente. E parece que a obra dele é que desemboca no 28 de maio. Mas eu queria ouvi-lo, era assim, não é? Sim, embora ele não chegue, o Afonso Costa, quer dizer, já não chega, ele já com não grande quer influência ao 28 de maio, quer dizer, ele já está em Paris, mas já não quer regressar, já não quer saber disto para nada. Isso já mesmo, está, chega a ser presidente da Assembleia Geral da Sociedade das Nações, enfim, é um homem de categoria. Vamos a mais um livro, doutor. Portanto, aliás, eu depois ia referir em relação ao Afonso Costa, e pronto, aqui é evidente que assim não há nada ainda publicado, e portanto não sei se alguma vez será, mas há algumas suspeitas que de facto o Afonso Costa depois tenha aproximado da Igreja Católica. É evidente que eu não posso afirmar isto de forma categórica, mas há algumas suspeitas. Também há algumas cartas que nos foram deixadas nos anos finais da vida do Afonso Costa. Não acreditar muito nessa sua suspeita, mas enfim, vamos adiante. Talvez mais tarde venhamos a... Okay. Portanto, dos jesuítas já foi falado, isso mesmo. Pronto. Depois que me deu particular satisfação escrever, até pela grande admiração que tenho em relação a esta figura que aqui está, que é de Dom Nuno Novas Pereira, o Santo Condestável, e aqui nós temos inegavelmente uma forte ligação entre aquilo que são os valores da pátria, isso mesmo, os valores da pátria, e portanto neste caso, e depois também a ligação com a Igreja Católica, e também, se quisermos, também alguma influência do ponto de vista político naquilo que foi a crise grave em que o país passou em 1383-85, e portanto, e o papel decisivo que o Santo Condestável teve. Não acha que ele depois de amadurecer e de casar e de se afastar para a construção do convento do Carmo e tudo aquilo, que ele ficou psicologicamente perturbado, que já não era a mesma pessoa, ou não tira essa conclusão? Eu não tiro essa conclusão, de maneira nenhuma, mas eu fiz logo a salvaguarda, quando da apresentação do livro, que eu disse logo, aqui de um particular prazer, porque é pela grande admiração que tenho, pela figura e pelo papel que teve o Santo Condestável. Um rapaz com 20 e tal anos, o futuro rei também, Dom João I, também tem 20 e tal, e eles batalham praticamente sem se verem com o mesmo objetivo. Mas aquela cena de atirar uma lança do
para o Rossio, aquela coisa dele pedir esmola pelas portas, o homem mais rico de Portugal, tudo isso não indicia uma certa perturbação. Eu não vejo isso como perturbação. Eu vejo isso numa outra perspectiva. Põe-lhe o escudo do misticismo em cima, não? Eu vejo isso como, se nós quisermos, como um homem de facto superior em relação aos outros, e por isso é que depois é reconhecido de acordo com os cânones da Igreja como beato, santo. Não? Isso mesmo. E portanto, exato, beato numa primeira fase, e depois em 1918 e depois em 2009 pelo Papa Bento XVI como santo. Aliás, foi a propósito dessa canonização que saiu este trabalho. Esse livro já é feito em Vila Franca ou ainda é feito em Portugal continental? É assim, o primeiro esboço, se nós quisermos, foi preparado no continente, foi preparado em Irmesinde. Depois o apuramento final e depois a entrega para o próprio editor, é sim, já aqui na região de São Miguel. Nós estamos a aproximar-nos no tempo, não sei se tem mais algum livro que queira falar, tem que ser muito rapidamente. Se me é permitido, quer dizer, eu aproveito para falar do último que lançamos, e em que aqui nós abandonamos as questões de natureza política, embora deixamos só uma pequena nota nas questões de natureza política, que foi em relação àquilo, o papel importante que teve o então Cardeal Wojtyla, na influência que teve para a movimentação dos católicos no ano de 75, portanto, naquele período no período do famoso PREC, e foi a única referência que fizemos do seu ponto de vista político neste trabalho. Depois, o que é que nos preocupou? Também aproveitando a solene canonização que irá ter lugar em Roma no próximo domingo 27, como o programa vai para o ar a segunda-feira, portanto as pessoas já ficam, é já depois, portanto um dia depois que o programa vai para o ar. De qualquer das formas, neste trabalho o que é que nós aqui procuramos fazer? Uma que parece-nos que justa homenagem em relação à figura do Papa João Paulo II, que teve uma especial relação, como todos sabemos, com Portugal, com os portugueses, sempre uma grande amabilidade em relação a este Portugal e a esta terra de Santa Maria, e depois um especial amor e uma especial devoção que o Papa João Paulo II teve, particularmente depois do célebre atentado de que foi vítima em 1981, e portanto a especial relação que teve depois com Nossa Senhora de Fátima. Isso mesmo. Doutor, eu não resisto a fazer-lhe uma pergunta política, embora a gente ultrapasse um bocadinho o tempo, há de se ver. O senhor é professor em Vila Franca, apanhou 2 presidentes de Câmara diferentes, ou 3, aliás, não é? Sim, apanha o terceiro agora. Rui Melo, apanha António Cordeiro e apanha agora o Dr. Ricardo Rodrigues. Em relação ao professor José Carvalho, quais são as diferenças, se é que houve algumas, da incidência da política municipal no seu ensino? Houve alguma? Sim, eu estou neste momento, portanto, e já pelo 3º ano, estou de facto na Escola Profissional de Vila Franca do Campo. Durante um período a Escola Profissional esteve também ligada com a fundação da Escola Profissional e, portanto, e com algumas ligações à Câmara Municipal. Agora, em relação àquilo que foi, quer dizer, a relação entre o professor José Carvalho e os vários presidentes, quer dizer, tive relações institucionais com... Mas eu não lhe perguntei as suas relações pessoais. O que eu lhe perguntava era o efeito no ensino, se houve algum. Quer dizer, se percebeu que entre os sociais-democratas e os socialistas, se entre esta figura ou aquela outra, se houve alguma melhoria por algum facto, ou se foi indiferente para o ensino a política municipal? É assim, aquilo que eu vi foi preocupação por parte de todos os presidentes, embora eu estou há 3 anos na Escola Profissional e, portanto, eu apanhei aquilo que foi o papel de Presidente de Câmara e, portanto, com alguma responsabilidade também na Escola Profissional do Dr. António Cordeiro e, portanto, e agora nesta fase o Dr. Ricardo Rodrigues. E, portanto, aquilo que eu vi sempre, tanto da parte do Dr. António Cordeiro como como vejo agora da parte do Dr. Ricardo Rodrigues, quer dizer, o papel de cuidado e de preocupação em relação àquilo que se passa na Escola Profissional, acompanham aquilo que se vai passando, portanto, as preocupações e os problemas da Escola Profissional, eles procuram, dentro das suas possibilidades, como é evidente, resolver, preocupam-se com o combate ao desemprego, preocupam-se com a formação profissional dos vilafranquenses, e, portanto, é aquilo que eu tenho a dizer, e, portanto, e tenho as melhores relações institucionais. A propósito desta entrevista, contava uma anedota que eu não resisto, que é um dia perguntaram ao jesuíta se era verdade que eles respondiam a uma pergunta sempre com outra pergunta. E ele disse, mas quem é que lhe disse isso?
E não tens mais nada. Eu não sei se vai falar do livro. Não, já falámos o suficiente. Muito bem, hoje tivemos uma aula de religião e também de política E de saber história. estar. E de história, naturalmente. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Para a semana voltamos em mais uma emissão do seu Duelo de Ideias. Até para a semana.